Queria trazer para vocês uma pauta que também está repercutindo muito em Brasília, que é a seguinte: a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto de lei que cria uma política de incentivo para que brasileiros possam comprar a sua primeira arma de fogo. Guilherme Bausa vai explicar para a gente ao vivo de Brasília. Oi, Bausa, boa tarde. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, a todos do Estúdio I, a vocês que nos acompanham nesse momento. É uma espécie de bolsa-pistola que a Câmara dos Deputados, ou pelo menos a Comissão de Segurança Pública, está tentando emplacar, porque a gente está falando de dinheiro público ou dinheiro que o Estado brasileiro deixa de arrecadar para fomentar uma política de acesso às armas de fogo. E essa proposta que foi aprovada essa semana na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados cria a Política Nacional de Acesso à Primeira Arma de Fogo. Eu não falei política de acesso ao primeiro livro, mas a primeira arma de fogo. Foi exatamente isso que você ouviu, Sadi. E estabelece isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e imposto de importação também fica isento, além de PIS e COFINS para aquelas pessoas que comprarem a sua primeira arma de fogo. Além disso, a proposta estabelece subsídios parciais ou até integrais e linhas de crédito para acessar, para comprar arma de fogo, inclusive em bancos públicos. A proposta também prioriza, nesse primeiro acesso, vítimas de crime contra a vida ou contra o patrimônio, vítimas de violência doméstica, moradores de zonas rurais e também pessoas com renda familiar mensal de até R$ 8.000, cerca de 5 salários mínimos. Isso abarca praticamente mais da metade, ou sei lá, 70% da população brasileira. Então, na avaliação de especialistas, acabei de conversar com a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, na avaliação de especialistas, o que a bancada da bala está querendo fazer é criar uma política de acesso à arma de fogo e que vai ter um efeito muito ruim, porque na visão dessas pessoas que estudam o tema, que pesquisam, que tratam ali com dados, enfim, na visão da ciência, em cima da segurança pública, esse tipo de política de você colocar mais armas em circulação, no fim das contas, essas armas, boa parte delas acaba sendo desviada para o crime organizado, para traficantes, enfim, para o crime de forma geral. Isso agrava o problema da violência no Brasil. Matéria aprovada na Comissão de Segurança Pública essa semana, enquanto ninguém estava prestando muita atenção no Legislativo, o foco todo no Banco Master, no Supremo Tribunal Federal, nesse escândalo todo, essa matéria foi aprovada por um esforço ali de deputados da bancada da bala. A Comissão de Segurança Pública ela é composta majoritariamente por bolsonaristas e integrantes da bancada da bala, e esse texto foi aprovado. Ainda precisa passar pela Comissão de Tributação e Finanças e pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, antes de ser analisada no plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada na Câmara, ainda tem que passar pelo Senado Federal. Agora, qual que é a apuração que eu trago aqui, Sadi, sobre o ambiente para essa proposta avançar na Câmara dos Deputados? Zero. Não há interesse da cúpula da Câmara, do deputado federal, presidente da Casa, Hugo Mota, e nem dos líderes em deixar essa pauta avançar. O Mota não quer pautar no ano eleitoral temas que gerem ali conflitos, uma disputa ali dentro da Câmara dos Deputados, e também não há ambiente para aprovação dessa matéria. Então, qual que é a explicação disso estar avançando, pelo menos até agora, na Comissão de Segurança Pública? A gente está num ano eleitoral e os integrantes da Comissão de Segurança Pública, muitos deles vão se candidatar a uma vaga na própria Câmara dos Deputados, querem ampliar suas votações, outros vão concorrer a uma vaga ao Senado, eventualmente disputar governos estaduais. Então isso acaba funcionando ali como uma plataforma de campanha desses parlamentares, desses políticos, ainda que essa matéria seja muito criticada por quem estuda o assunto e tenha pouca viabilidade para avançar na Câmara dos Deputados. Sadi, volto contigo. Bausa, o absurdo que é só esse tema ter sido debatido, aprovado. Eu falei aqui no começo da semana que alguns parlamentares me escreveram dizendo: a Câmara vai trabalhar na semana do Carnaval, o Senado não vai, vocês sempre criticam. E eu falei, com razão, mas vamos esperar para ver o que os deputados vão fazer. Fazer coisas do tipo aprovar essa proposta que o Bausa está contando aqui para a gente. Só a primeira arma da PF. Essa é a proposta que foi aprovada. E é uma proposta, isso que o Bausa falou agora no final da entrada dele, de ser um trampolim para políticos tentando se gabaritar para as eleições. Sim. O autor da proposta, que é o deputado federal Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, surge como um possível candidato ao Senado pelo seu estado. Ele que teve uma ótima votação lá, surge por isso. Então,
como a segurança pública é realmente um tema de campanha e é uma questão que afeta os brasileiros, uma série de sugestões mais ou menos sensatas, mais ou menos insensatas, irão encher as casas legislativas nesse ano que mal começa. E isso se inscreve aí, né? A ponderação do Bausa de que não é uma política nacional de incentivo ao livro, mas uma política nacional de incentivo à arma, num país que tem uma letalidade por arma de fogo já a nível de guerra civil há anos, né? Há anos, mostra bem o que a gente vai noticiar, ainda que não prospere na Câmara ou no Senado nesse ano de 2026. Ana, o Bausa disse que não tem chance da cúpula da Câmara, né? Agora, Mas... Andréia, Fala. o que me chamou a atenção é que esse texto ele tramita com um caráter conclusivo nas comissões, ele não passa pelo plenário. Para ele passar pelo plenário, estou vendo aqui até no próprio site da Câmara, precisa ter um recurso assinado por 52 deputados para que leve ao plenário. Senão ele vai tramitar nas comissões e acabou na Câmara, vai para o Senado. Então, é uma tentativa de ajudar a oposição a ter uma grande plataforma eleitoral. E o absurdo é que tem até um grupo que tem uma prioridade nesse programa de compra da primeira arma, né, do Bolsa Pistola, vítimas de violência doméstica com medida protetiva, vítimas de crime contra a vida, moradores de zonas rurais e pessoas com renda familiar de até 5 salários mínimos, né? É o tipo do texto que vai na contramão de realmente proteger as pessoas, porque a pessoa antes compra uma arma e depois vai saber como utilizar, é um completo absurdo. Agora, a gente tem que ficar de olho, porque não passa pelo plenário. Você, Valdo. Andréia, primeiro, né, não é a prioridade do país neste momento. Mas segurança não está no topo da preocupação dos brasileiros? Sim, mas não é armando a população que a gente resolve o problema da violência no país. Quem entende do assunto, especialistas, já mostraram que armar a população, você abre brechas para aqueles homicídios de momento que a pessoa perde a cabeça, né? Tem uma arma à mão, entra numa discussão e aí é fácil, acaba matando alguém e depois se arrepende. Mas aí a morte já aconteceu, né? Então não é esse o caminho, né? Mas é o caminho mais fácil, é o caminho eleitoralmente que rende mais benefício para a bancada da bala, para aqueles que defendem o esquema de segurança na base do prende e arrebenta, né? É isso, né? Então, acho que tem tanta coisa no Brasil para ser discutida, isso não é, de longe, a nossa prioridade. Mas, por um viés eleitoral, e aí você tem uma PEC da segurança, que essa sim deveria ser o foco para você. Não tem resultado imediato também, não, mas pelo menos para criar um arcabouço legal que possa permitir um trabalho mais coordenado no país para combater a insegurança, essa tem dificuldade. Enquanto a questão de você criar Bolsa Pistola, Andréia, é difícil de engolir isso, viu? Você, Demétrio. Parabéns para os deputados da Bolsa Pistola. Da próxima vez que tiver um tiroteio numa comunidade, numa favela, e pessoas, crianças, mulheres, jovens, forem mortos com armas subsidiadas por renúncia fiscal, vocês são responsáveis. Porque isso aí é o caminho direto para que essas armas cheguem ao crime organizado. É o caminho direto, armas mais baratas que chegam ao crime organizado. Na próxima vez em que tiver um tiroteio numa escola, vocês, os deputados que fazem essa proposta, adoram os Estados Unidos no que ele tem de pior. Esses atiradores que entram em escolas e começam a matar pessoas. Na próxima vez que tiver isso aqui no Brasil, e já teve, né, imitando os Estados Unidos, pode ser que seja com uma pistola subsidiada por recursos públicos. As pessoas têm que se lembrar de vocês.
Eu não acho que essa é necessariamente uma boa proposta do ponto de vista eleitoral. Isso depende de como os opositores a essa proposta se colocam na discussão pública. É possível explicar para as pessoas que a segurança é sim prioridade, mas que essa renúncia fiscal iria melhor para treinar e profissionalizar as polícias, para comprar câmeras corporais para as polícias, para modernizar as penitenciárias de tal forma a impedir que o crime organizado centralize as suas ações a partir das penitenciárias. Tem muitos usos bons para uma renúncia fiscal do ponto de vista da segurança pública. Esse é o pior de todos. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns dados que foram levantados pelo Matheus Moreira e pelo Ricardo Santos sobre armas que foram roubadas, furtadas, extraviadas e perdidas. Vou jogar aqui para vocês no telão para mostrar para vocês. Que coisa, gente, que loucura isso. Espera aí. Furto, extravio, perda e roubo de armas de fogo, né? Então, vocês estão vendo a comparação aqui. Essas registradas, bem entendido. Registradas. Estou vendo com vocês, tá? Eles levantaram e a gente vai acompanhar junto. 2018 até 2026 foi esse levantamento. Então, vocês estão vendo ali 3.847 em 2018, 3.324 em 2019, 3.146 em 20, 3.901 em 21. Aí, olha ali, o pico, 2022. 4.250. Fala, Dapi. Não, é muita coisa. E tem uma queda, não uma queda que nos deixa aliviados, mas tem uma certa queda a partir do momento que troca o governo e passa a haver se não um desincentivo, uma proibição de desincentivo à aquisição de armas pelos CACs. Vejam, 2022 começa a diminuir um pouco, porque tentou-se colocar uma porteira na porta que tinha ficado escancarada no governo anterior. Até fui olhar ali, a fonte é a polícia, né? A PF, Polícia Civil e o Ministério da Justiça. E você tem toda a razão, estamos com base nos dados que a gente tem, que foram registrados, né? Então, aí, com base nisso que o DAPF está contando, aí mudou o governo, né? 22 eleição, 23 governo Lula, 3.874, 2.967 em 24, 2.452 em 25 e 183 até agora, mês 2, né? De 2026. Então, só pode significar menos armas registradas, portanto, menos armas roubadas. Isso. Você pediu no Demetrio, não. Deixa eu passar outra tela aqui, a gente já abre para comentar, porque tem uma tela com alguns exemplos de produtos que têm IPI 0 e outros que são tributados, para mostrar para vocês. Então, IPI 0, fralda infantil, geriátrica e absorvente, cadeira de roda, avião e jato, né? Incluindo as de uso executivo ou recreativo e as que pagam IPI, geladeira doméstica, fogão de cozinha e micro-ondas. Então, geladeira 9,75%. Isso é na próxima reforma, não é na atual, né? Fogão de cozinha 2,6% e micro-ondas 35%. Fala, Thomas. Não, é só para lembrar que isso bem, eu agora eu concordo com todas as questões de segurança, eu vou pegar aqui a parte econômica do processo aqui. É mais fácil achar um curupira do que achar um congressista fiscalista, né? Sempre digo isso. E aí a questão toda você pega e você dá uma isenção para assim, ou seja, a questão toda a sociedade é formada por impostos. Impostos não estão para sustentar o país. Não vou entrar aqui no fato de que o Brasil cobra imposto demais, mas você dá isenção de impostos para armas num país que, sim, precisa de impostos e precisa de impostos para manter escolas, para manter hospitais, para manter o funcionamento mínimo da máquina pública, é literalmente uma irresponsabilidade fiscal assim, absurda. Quer dizer, os salários desse deputado, eles são pagos pelo meu, pelo seu, pelo a nossa contribuição portanto, ele tem que honrar ele não pode simplesmente distribuir com uma benesse da sua cabeça e falar, olha, não, esse setor aqui merece um privilégio, e sendo um setor que não merece um privilégio. Né? Um setor que é um setor, muito concentrado, dois, ele até fala em importação de armas, ou seja, não somente as empresas nacionais, como a importação de armas. É de um despautério inacreditável, acho, por todos os setores. Valdo, você quer falar? Isso.
Lembrando que na reforma tributária, né, que vai Eles entrar em mantiveram, vigor, né? eles não colocaram, retiraram as armas do imposto seletivo, que é aquele Exatamente. imposto do pecado, né? Então, eles durante a reforma, quem realmente se preocupa com a vida dos brasileiros e também procura. A arma não é produto essencial assim para a população, é para quem atua no campo da segurança, né? E aí eles queriam colocar ali no imposto seletivo porque representa risco, então uma alíquota maior. Pois bem, a bancada da bala conseguiu se associar ali, apoio com outros grupos de interesse dentro do Congresso e tiraram armas desta alíquota mais alta e foi para a alíquota padrão. Então já tem esse benefício que não deveria ter, deveria estar numa taxação maior. E ainda querem criar uma isenção, um benefício fiscal ali para reduzir IPI ali para armas. Faz sentido nenhum, lembrando que o IPI vai acabar, né? Você, Ana? O tipo do texto que está sendo discutido para que o governo vete, não há outra opção. É claro, ainda está na Câmara, tem que passar pelo Senado, o Senado costuma ter um crivo bastante rígido, mas combinações entre as casas muitas vezes acontecem, ainda mais num ano eleitoral. Isso aí enfim, é algo da bancada da bala mesmo, é uma tentativa de aprovar uma benesse para os seus grupos e para as empresas também, que muitas vezes ajudam os parlamentares. Então, é o tipo do texto que, quando chega no Palácio do Planalto, ele só pode ser vetado, porque não só há todo esse risco à segurança pública comprovado, porque aqui não cabe o discurso da autodefesa, né? Isso é muito mais risco para a população do que segurança. E, por outro lado, não diz de onde vai sair o dinheiro. Então, é uma discussão que apenas acirra ainda mais polarização no ano eleitoral.